Olá pessoal, estamos começando mais um Mochila Fit e nós trouxemos na verdade algumas dúvidas que vocês mandaram para o nosso Instagram e fomos atrás de especialistas para responder da melhor maneira para vocês. Bem, então vamos começar com a primeira. Pão torrado contém o mesmo número de caloria que o pão não torrado? Pois então, essa pergunta, essa na verdade afirmação é verdadeira. Eles contêm o mesmo número de calorias. Por quê? Porque na verdade o pão torrado e não torrado não muda a parte nutricional do pão. Porém, o pão torrado tem o seu facilitador. A gente consegue absorver melhor esse pão com mais agilidade. Por isso que algumas vezes, a mãe ou a avó falava, tipo, quando tá ruim do estômago, come uma torradinha. Por quê? Porque o nosso organismo consegue dissolver esse pão que já está torrado, que perdeu água, fica mais fácil essa digestão. Porém, a parte nutricional continua a mesma. Mas então, já fica aí sabendo, já sabe como proceder. Próxima pergunta que a gente separou. Bem bacana. A margarina e a manteiga contêm o mesmo número de calorias? Isso é verdadeiro. Por quê? Elas contêm o mesmo número de calorias? Porque na verdade a gordura que contém nelas, ela tem um número já pré-estipulado que de todas as gorduras, do abacate, de qual for que seja o alimento, tem um número específico. Então vai ser sempre calculado quanto de gramas que tem aquele alimento vezes o número de calorias que vai existir. Por isso que a manteiga e a margarina sempre vai ter uma relação igual, não vai mudar. Vai ter outros minerais, enfim, outras substâncias que vão qualificar a margarina, uma parte química ou não química. Mas em termos de caloria, vai se manter a mesma. Pular refeições é uma maneira segura de perder peso? Então, é uma pergunta que muitos se fazem. Existem várias técnicas, inclusive a gente já fez num vídeo anterior sobre essa questão do jejum. Pode sim ser utilizado desde que seja muito bem orientado, a gente já viu isso com o nutricionista que nós trouxemos, mas no nosso dia a dia pular refeição não é uma vertente muito saudável, porque a gente na verdade desacelera o nosso metabolismo ao invés de acelerar. Uma alimentação frequente não precisa ser daquela vertente de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas. Quando a gente sente o primeiro instinto de fome, sim, comer alguma coisa leve e entender qual é a refeição, é um almoço, é um café da manhã, é um lanche, e adaptando com a ajuda de um nutricionista, um profissional da saúde, para fazer o melhor cardápio possível. Essa é bem bacana também, uma dúvida que surgiu bastante, que é: as nozes contêm colesterol? Não, elas não contêm colesterol. Colesterol é um tipo de gordura que é só de base de fonte animal. Então nas castanhas, nas amêndoas, nas nozes, a gente vai ter gorduras, mas não colesterol. Né? O colesterol a gente vai encontrar no ovo, a gente vai encontrar numa carne de boi, enfim, qual seja essa vertente de fonte animal. Mas nesses outros alimentos a gente não vai encontrar. Podem ficar tranquilos, colesterol, no way dessa maneira. Os abacates são ricos em gordura. Sim, eles são ricos, verdadeiro. Por quê? Abacate é hoje um alimento muito utilizado, a gente inclusive já fez algumas receitas mostrando para vocês, eu utilizo muito abacate. Ele sendo bem orientado na dieta, é uma grande fonte de energia, porque ele tem baixo carboidrato, mas ele tem bastante sim gordura, que pode ser utilizada inclusive para um pré-treino. Ele é uma fonte de energia muito sólida, né? Então, sabendo adaptar dentro da dieta o uso desse abacate, a gente só vai ter ganhos. Então pode ficar tranquilo, eles são sim fontes de gorduras, mas gorduras boas. O suco de laranja perde vitamina C se exposto ao ar em recipientes sem tampa? Então, essa é uma dúvida também que surgiu porque muitas vezes a mãe faz aquele suco para o filho de manhã e acaba só servindo no final do dia. Perde. O ideal é a gente consumir essas frutas que têm a vitamina C no momento que a gente acabou de fazer ela, de processar essa fruta para o suco. Claro que se a gente mantiver com a tampa, a vitamina C se concentra ali, vai ter menos circulação de oxigênio, de ar e tudo mais, e tende a uma durabilidade muito maior. Mas o ideal sempre é se consumir no momento que fez, no momento que se processou. Só assim a gente vai ter o máximo daquele nutriente, a otimização desse nutriente. Então é sempre bom salientar que assim, fez um suquinho de laranja lá, toma já na hora, já faz, ao invés de guardar. Se precisar guardar, guarda, mas a gente já sabe que vai perder um pouquinho dos seus nutrientes. Bem, pessoal, essas são algumas perguntas que o pessoal mandou. A gente buscou essas informações, espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Se vocês tiverem mais, mandem nos direct, deixem nos comentários e não se esqueça, deixe o seu like que vem muito mais novidades para vocês por aí. Até a próxima!